DECAD é uma diferença cátion-aniônica da dieta. Por isso que significa DECAD, né? Diferença cátion-aniônica da dieta. Para a gente poder entender isso, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da aula de química, né? O que é na aula de química lá? Não sei se vocês lembram, mas tinha os minerais que eram cátions e os minerais que eram ânions. Né? O cátion ânion basicamente é uma carga que aquele mineral vai ter. Ou uma carga positiva, que é o cátion, ou uma carga negativa, que é o ânion. Simples assim. Quando a gente está falando da parte aniônica de uma dieta, eu tenho que colocar minerais que tenham um potencial mais aniônico do que catiônico nesse período específico. Por quê? Porque no período pré-parto, né, a gente tem um detalhe que nem eu comentei no início, que a gente tem a questão mineral que está impactada. E uma das coisas muito comuns de acontecer, provavelmente o produtor já se deparou com isso, que é a vaca ter hipocalcemia, ou febre do leite, ou descalcificação, né? Existem vários termos aí. Inclusive, só te interromper um pouquinho, hipocalcemia, se você não sabe ainda o que é, ou ainda está com alguma dúvida, olha aqui no card aqui do lado, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, a gente tem um episódio falando exatamente sobre isso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como a gente só tem 1 hora de podcast aqui, eu acho que a gente não vai poder entrar a fundo mais uma vez nisso. Quem sabe um dia. Mas vamos lá. Aqui no card você vai ter acesso a esse conteúdo. Beleza? E só retomando, então, assim, a hipocalcemia, o que ela é, basicamente, assim? É a falta, baixo nível de cálcio no sangue. Vamos colocar dessa forma. A vaca, nesse período, ela tem apenas 1% do cálcio disponível para ela no sangue. Os outros 99% estão no osso, né, onde que é a reserva dela. Só que como a demanda ela aumenta para a produção de colostro, né, então, por exemplo, para produzir 1 litro de colostro, eu preciso de 2,3 gramas de cálcio. E ela tem aí, vamos dizer, circular ionizável, ela vai ter na faixa de 4 gramas. Então ela precisa 2,3 para produzir 1 kg de colostro. E a gente sabe que a vaca produz muito mais que 1 kg de colostro. Então o que acontece? Existe uma demanda negativa. A vaca está no cheque especial ali. Você concorda comigo? Que o fluxo de caixa dela está negativo. Ela precisa tirar de algum lugar. E ela vai ter que tirar do osso. Então, ou seja, como que ela vai tirar do osso? Como que ela vai acessar aquilo ali? Basicamente, a dieta aniônica auxilia nisso. Porque quando eu tenho mais ânions do que cátions, mais minerais com carga negativa do que carga positiva, o que acontece? Existe um processo chamado acidose metabólica, isso vai estar baixando um pouquinho o pH do sangue e vai estar estimulando um hormônio específico que é chamado paratormônio. Esse hormônio, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai estimular o osso a quebrar o cálcio e deixar disponível na lactação. Na corrente sanguínea. E aquilo ali fica disponível para a lactação, no caso, a produção e síntese aí do colostro. Então, a dieta aniônica ela funciona dessa forma. Eu estou simplesmente fornecendo alguma coisa via oral, né, via alimentação, para que eu modifique o metabolismo dessa vaca e eu deixe aquele cálcio mais disponível para a produção de colostro. Sendo dessa forma, eu evito, né, eu chego, de certa forma, a prevenir a ocorrência de hipocalcemia. Por isso que é importante o uso do DECAD negativo como uma coisa padrão, entende? Porque ele realmente reduz o problema. Eu posso dizer, então, assim, se fosse para simplificar um pouco mais, que quando eu faço uma dieta dessa aniônica, quando eu uso um sal pré-parto e eu coloco isso dentro do jogo no período de transição, o que eu estou fazendo, na verdade, entre aspas, treinando a vaca para conseguir puxar o cálcio mais fácil do osso, porque na hora que ela precisar, que ela for produzir colostro, que são aqueles primeiros dias, o organismo dela já está treinado para puxar esse cálcio com mais força e com mais rapidez, para aí sim não ter problema de hipocalcemia. Basicamente, exatamente. Passei na prova? Com certeza. Então, beleza. A vaca tá lá no CT de futebol lá. Ela, na hora do jogo, é outra história, entende? Então a gente tá treinando ela lá no CT, basicamente falando disso. Então, assim, voltando só ao contexto, os minerais com carga negativa, que eu esqueci de comentar, são 2, que é o cloro e o enxofre, tá? Que são os principais. E além disso, além de você estar fornecendo os aniônicos, né, você também tem que cuidar com o excesso dos positivos. Então, você tem que fazer uma dieta que você reduza a participação de 2 cátions específicos, que é o sódio e o potássio. Então, da mesma forma que você diminui os cátions, você tem que aumentar os ânions,
né? Por isso que é a diferença cationiônica da dieta. Você tem que olhar as duas partes da equação. Não adianta olhar para uma coisa só. Por isso que às vezes o produtor, coloquei o sal aniônico lá, às vezes não deu resultado, as vacas não comeu. Mas será que estava bem balanceada essa dieta? Esse é um ponto, né? E outro ponto importante, por exemplo, é aquilo que nós estávamos discutindo até anteriormente. Usar sal de vaca em lactação. Dá para dar para o pré-parto? Não dá. Justamente porque na vaca em lactação é rico em sódio e rico em potássio. Então, se eu colocar um sal, vamos dizer assim, de branco, lactação, ou sal branco, inclusive, dentro de um contexto de pré-parto, eu vou inativar o que eu estou fazendo com o sal pré-parto. Mas se eu boto sal branco, cloreto de sódio, eu não neutralizo isso, não? Não, mas justamente se neutraliza, porque você está colocando muito sódio e o teu Cloro, aniônico... não? O teu aniônico... Não, mas o problema não é o cloro ali, é o que tem o sódio. Por isso que você tem que ver a diferença dos dois. E se você for olhar a proporção do cloreto de sódio, você tem muito mais de sódio do que cloro. E com isso você tem o problema. Isso é bacana, eu te fiz essa pergunta porque uma vez me fizeram uma pergunta exatamente desse tipo. Você fala que precisa do cloreto e precisa do sódio, mas eu tenho cloreto de sódio, aí um meio que deu zero no outro. Não, meu amigo, o sódio, na época eu falei assim, o sódio é mais potente do que o cloro. Mas não é deixa tão de matemático. ser. Não deixa de ser, a gente tá falando de uma forma geral, assim, né? Que realmente a gente tem que ter o balanceamento das duas frontes, né? Não adianta só pensar no aniônico em si, mas também no DECAD, que nem o Marcos bem comentou. E só um detalhezinho que eu acho que fecha. Tem gente que fala dieta acidogênica e tem gente que fala dieta cationiônica. E aí, qual que é a diferença entre elas ou as duas significam a mesma coisa? Só para confundir. A minha é só para confundir a turma. É a mesma coisa. Ótimo. Eu enxergo dessa forma, né? Também. Então, produtor, escolhe, faz o que você quiser, que tá tudo certo, sem problema nenhum, viu?